O primeiro exemplo que aparece aí, então, eu vou considerar então R2, então eu estou no R2, e eu vou considerar as seguintes bases. Então, B vai ser a minha base canônica, né? Então, 1, 0, 0, 1. E C vai ser uma nova base, que até a gente já até usou em outro exemplo ali, 1, 1, 1, menos 1. Tá? Então eu quero encontrar as matrizes de mudança de base, da base B para a base C e depois da base C para a base B. Tá? Então primeiro, quero encontrar então a matriz de mudança da base B para a base C. Quem é? Então mudança de base da base B para a base C, eu pego os elementos da base C e escrevo como combinação linear dos elementos da base B. Então eu quero escrever aqui o 1, 1 como combinação linear dos elementos da base B e o 1 menos 1. Bom, esse aqui é tranquilo, né, pessoal? Porque como a gente viu, qualquer vetor no R2, x, y, ele se escreve como x vezes o primeiro elemento da base canônica e y vezes o segundo elemento. Então isso aqui é 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. E esse aqui, 1 vezes 1, 0, menos 1 vezes 0, 1. Tá? Então esse aqui tem coordenadas 1, 1 e esse aqui tem coordenadas 1, menos 1. Tá? São exatamente o que aparece aqui, quando eu estou falando de base canônica. Tá? Então dessa forma, a matriz de mudança de base, da base B para a base C, é na verdade, então eu pego aqui os coeficientes do primeiro, escrevo na primeira coluna, pego os coeficientes do segundo e escrevo na segunda coluna. Tá? Então tenho essa matriz é uma matriz 2 por 2, tá? Então, essa é a matriz de mudança de base, da base B para a base C. E agora, quem é a matriz de mudança de base da base C para a base B? Tá? Agora é o contrário. Então agora eu vou pegar os elementos da base B, que é a base canônica, e escrever como combinação linear dos elementos da base C. Então eu vou pegar lá o primeiro elemento da base B, que é o 1, 0, e depois o 0, 1. Então 1, 0 vai ser alguma coisa vezes o primeiro, que é 1, 1, mais alguma coisa vezes o segundo, que é 1 menos 1. E a mesma coisa aqui. 1, 1, 1 menos 1. Tá? Então, pessoal, se eu chamo aqui, ó, aqui de A e aqui de B, como vai ficar esse lado? Vai ficar então aqui opa, e aqui vai ficar B menos B. Né? Então, juntos os dois vai ficar A mais B e A menos B. Então, quer dizer que A mais B tem que ser igual a 1 e A menos B tem que ser igual a 0. Tá? Então, a gente chega aqui nesse sisteminha, tá? Então, nesse sisteminha aqui, então, temos o seguinte, A mais B. Então, isolando aqui, o A é 1 menos B. Passei o B por outro lado. Substituindo no de baixo, eu tenho que 1 menos B é igual a 0. Então, passando o 1 para o outro lado, eu tenho aqui, então, menos 2B igual a menos 1. Então, B é igual a meio. Tá? B igual a meio. E aí, quem é A? O A vai ser 1 menos B, que o B é meio, então vai ser meio. Então, aqui no lugar do A eu coloco meio, e aqui no lugar do B eu coloco meio. Realmente, né, pessoal? Eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. O resultado tem que dar 1. Então, aqui eu tenho que ter metade, aqui tem que ter outra metade. Aqui dá 1 e aqui menos 1. Para dar 0, qualquer valor que eu ponho aqui, esse com esse vai cancelar. Se eu colocar o mesmo valor aqui e aqui, vai dar 0. Então, só colocar o mesmo valor. Meio já serve, tá? E agora o 0, 1. O 0, 1, ó, aqui tem que dar 0. Então, aqui tem que ser uma coisa negativa. Esse igual a esse e aqui uma coisa negativa, para zerar. Tá? Na primeira coordenada. Então, eu posso pensar desse jeito. E aí depois aqui e aqui, esse é 1 e esse é menos meio. Mas como aqui vai ser negativo, então aqui vai passar a ser 1. Tá? E aí então para somar 1, aqui tem que ser meio, aqui tem que ser meio. Então meio menos meio. Tá?
Posso pensar dessa forma, mais direta, ou então não consigo fazer assim direto. Chama esse aqui de A, chama esse aqui de B. Então multiplicando A vezes 1 vai ficar A. B vezes 1 menos 1 vai ficar B menos B. E aí somando os dois vai ficar A mais B, A menos B. Então eu quero que A mais B seja 0. E eu quero que A menos B seja 1. Tá? Então desse primeiro A igual a menos B, passei para o outro lado. Substituindo aqui, eu vou ficar menos B igual a 1. Então menos 2B igual a 1. Então B igual, passa o menos 2 dividindo, menos meio. Tá? Então B igual a menos meio, substituindo aqui eu tenho que A igual a meio. Então B igual a menos meio e A igual a meio. Tá? Então com isso, tá, eu tenho esses dois valores aqui. Então no lugar do A é meio e no lugar do B é menos meio. Tá? Então achamos as coordenadas. Então agora para determinar a matriz, então vou escrever ela aqui. A matriz de mudança da base C para a base B vai ser quem? Então eu pego o primeiro vetor e escrevo as coordenadas dele na primeira coluna. Então meio, meio. Pego o segundo vetor e escrevo as coordenadas dele na segunda coluna. Meio menos meio. 2 por 2. Ok? Então essa é a nossa matriz. Tá? Essa então é a matriz de mudança da base B para a base C. E essa é a matriz de mudança da base C para a base B.